Ajuda-nos a avançar no conhecimento de Deus, porque precisamos da Tua palavra, porque ela é luz para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é luz, ó Deus, para os nossos alvos. Nós queremos compreender qual é a Tua perfeita, boa e agradável vontade. Por isso, precisamos renovar as nossas mentes com a Tua palavra. Por isso, Senhor, dá-nos a revelação. Imprime, Senhor, nos nossos corações os Teus princípios, para que a gente possa viver uma vida digna, uma vida abençoada, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, verso 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Veja, irmãos, então, Deus se definindo, Ele diz que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente. Então, Deus é Deus independente de geração. Não importa quantas gerações passam, Deus é Deus. E aqui nesse versículo, né, Deus se revelando a Moisés e falando para ele: fala para o povo quem eu sou. Eu falo: olha, eu sou o Deus dos vossos pais. Estava falando para uma geração e falando: olha, a geração anterior eu fui Deus dela. Eu fui Deus de Abraão, eu fui Deus de Isaque, eu fui Deus de Jacó. E eu quero ser Deus de vocês, né? Vocês são descendência daqueles que me serviram. E é por isso que eu tenho uma aliança com vocês. Porque a aliança que eu fiz, os outros, os vossos pais morreram, mas eu não, eu permaneço. Então, Deus é um Deus que é o mesmo sempre. Então, se Deus é o mesmo sempre, se Deus é Deus de geração em geração, então a obra de Deus também deve ser de geração em geração. E se a obra de Deus deve ser de geração em geração, há um compromisso, então, na minha vida e na sua vida, em termos de fazer a obra de Deus de tal forma que ela permaneça na próxima geração. Então Deus nos chamou não só para servi-lo nessa geração, não só para ganharmos as pessoas que estão vivendo conosco nessa geração, mas Deus também nos chamou para preparar uma nova geração, para que haja continuidade na obra de Deus. Assim como Deus é Deus de geração em geração, a sua obra também deve ser de geração em geração. Porque nós precisamos, irmãos, ver como Deus vê. Sabe, nesses dias eu tenho andado muito preocupado. Eu fico observando, eu falei isso domingo, eu fico meditando na igreja do Senhor. Quando eu vejo que dentro das igrejas as pessoas estão muito mais correndo atrás de bênção do que verdadeiramente servir a Deus, isso me inquieta o coração. Eu fico, acho que talvez a palavra certa é desesperado, porque eu fico procurando, tenho orado muito ao Senhor, falo: Senhor, como, o que ministrar para que as pessoas possam olhar para o Senhor e não para as suas bênçãos, para que as pessoas possam olhar para Ti e entender para o que foram chamadas. Existe um alvo. Jesus morreu por isso. Jesus não morreu só para que você fosse curado de uma enfermidade física. Jesus não morreu só para restaurar o seu casamento. Jesus não morreu para que você, simplesmente para que você prospere no seu dia a dia. É infinitamente mais. Isso é um extra na sua vida. Isso é algo a mais na sua vida. Nós não podemos, em nome do Senhor Jesus, viver uma vida medíocre. Uma vida cristã medíocre. Uma vida cristã que nós estamos buscando só as bênçãos do Senhor. Nós não aceitamos isso nem no nosso dia a dia. Aqui quem tem filhos, eu tenho certeza absoluta, você fica achando muito ruim quando os seus filhos te buscam só para que você os abençoe, dê um dinheiro, compra uma balinha, compra um presente. Então, se você viaja e chega, seu filho vem correndo e fala: cadê o meu presente? Você gosta de ver o seu filho correr para você, mas você gostaria muito mais ainda que ele corresse e falasse para você: estou com saudades. Isso seria muito mais gratificante para você do que ele correr e falar: me dá um presente. E você, que somos carne, sentimos isso, imagina Deus. Então veja, a missão de compartilhar essa palavra hoje é de mexer na sua visão, no seu entendimento de eternidade, de vida com Deus.
de tentar tirar você dessa roda viva, desse ciclo vicioso que o mundo coloca do hoje. A obra de Deus, ela precisa e deve ser, e quando é obra de Deus, ela é geracional. Ela afeta a sua vida hoje e vai afetar a próxima geração através daquilo que você fizer hoje. Isso é obra de Deus. Isso é a obra que Deus quer que seja feita. Nada contra alguém. Nós oramos aqui, olha, na hora do louvor, pelas necessidades das pessoas. É evidente que Deus quer abençoar, mas Deus quer te abençoar infinitamente mais. Ele quer te abrir o entendimento para a eternidade, abrir a sua visão, abrir o seu olhar, porque nós não nascemos para viver tão somente nesse mundo. Deus te chamou para a eternidade, e na eternidade você não vai para lá para tocar harpa, não, sentado nas nuvens com aquela auréola e tocando a harpa eternamente. Não é isso, não. Precisa ler um pouco mais a palavra de Deus. Existe um reino para andar, existe um reino para cuidar, e Deus, aprove a Deus escolher você, escolher a mim para cuidar do reino dele eternamente. Eternamente. Fala para o seu irmão: tira os olhos desse mundo, olhe para as coisas onde Cristo está. Veja, a obra, ela só é geracional se a igreja do Senhor Jesus conquista essa geração. Essa geração sou eu e você, você que está aqui me ouvindo. Nós somos essa geração e todas essas pessoas estão aí fora. Além disso, nós precisamos preparar a nova geração para que a obra de Deus continue. Não está sobre nós só o encargo de conquistar essa geração, mas de preparar a próxima. E segundo a palavra de Deus, o entendimento que nós temos, uma geração, ela tem um ciclo de 40 anos. Eu te pergunto, daqui 40 anos, quem é que vai estar governando esse país? Quem é que vai ser governador, prefeito, deputados? Quem serão os médicos? Quem serão os juízes? Quem serão os professores, os empresários, os trabalhadores daqui 40 anos? Pessoas que vão conduzir esse país. São as nossas crianças hoje. Elas estarão na condução disso. Então, nós precisamos ganhar a nossa geração, todos nós adultos, jovens, e preparar a próxima. Ela continue servindo a Deus, estabelecendo o reino de Deus, de geração em geração, até que Jesus volte. Até que o Senhor venha e conclua a obra que Ele começou. A obra da cruz está completa, mas a obra do reino não. Jesus veio e fez tudo aquilo que precisava ser feito na cruz, mas Ele disse: vou preparar-vos lugar para o reino. Enquanto isso, vocês devem tirar o máximo de pessoas possível desse mundanique que está afundando e que vai morrer todo mundo. Lembra do Titanic? Que afundou e morreu aqui tanto de gente? Esse é o mundanique. Está afundando. Quando o Titanic, bateu no iceberg, o engenheiro que estava no navio olhou e falou: não tem salvação para o navio, pode preparar, porque ele vai afundar, é só questão de tempo. Sabe, nós como cristãos, o arquiteto e o construtor de tudo isso que existe falou para nós: está condenado, tira o máximo possível do mundo, porque vai afundar tudo, vai ser tudo destruído. Jesus já disse isso, está condenado, Deus condenou, não existe salvação para isso. Então nós temos que trabalhar em ganhando essas pessoas, mas não podemos descuidar da próxima geração, para que Deus continue salvando pessoas, porque eu não sei o dia que Jesus vai voltar, você não sabe, ninguém sabe, só Deus. Esse dia que Jesus voltar é o fim de tudo, que você vê, que você conhece, que você ouve, que você sente. Tudo, rigorosamente tudo, será feito novamente, será completamente destruído. As únicas coisas que vão passar para o próximo mundo que Deus vai gerar, que Deus diz que vai gerar para novos céus e nova terra. Então o mundo todo dos céus está sendo refeito, e todo mundo que você conhece dessa terra será refeito. Somente almas vão permanecer. Nós precisamos preparar a nova geração. Agora eu quero te perguntar: a nova geração são os nossos filhos. Então, falei inicialmente de uma forma natural, 40 anos. Isso tem a ver com anos aqui, terrenos. Então, de uma forma natural, são os nossos filhos naturais. Mas veja, se você ler a palavra de Deus, a Bíblia, quando ela fala de filhos, e Jesus trouxe essa revelação para nós, Deus está falando de filhos sempre
espirituais. Todas as vezes que você olhar na palavra de Deus, Pai tem a ver com Pai Celeste. Filhos tem a ver com filhos espirituais. Agora eu te pergunto, quem são os nossos filhos espirituais? Porque é a próxima geração. Além de trabalharmos hoje em ganhar as pessoas que estão à nossa volta, precisamos trabalhar na nova geração. Essa nova geração, ou a próxima geração, são os nossos filhos. E que filhos espirituais? Quem são os nossos filhos espirituais? Os nossos filhos espirituais é a soma dos nossos filhos naturais, dos filhos sem pais que nós vamos adotar, e das pessoas que nós ganhamos para o Senhor Jesus. Pessoas que hoje estão sendo ganhas para Jesus e que não têm a maturidade, não têm o conhecimento, não têm a experiência que você tem, e você vai formar nessa pessoa o que você tem em Cristo, para que ela continue a obra de Deus. Então os nossos filhos espirituais estão envolvendo todos aqueles que estão à nossa volta. Eu quero falar para você que é pai natural, tem filhos de sangue. Se os seus filhos, ouça bem isso em nome do Senhor Jesus, eu peço a Deus que marque o seu coração com essa frase, para que você nunca esqueça dela. Se os seus filhos de sangue, de carne, não se tornarem filhos espirituais, talvez essa seja a maior tragédia da sua vida. Porque você vai gerar pessoas, vai cuidar de pessoas, vai amar pessoas, vai investir nessas pessoas, e elas vão para o inferno. Quando seus filhos de sangue, de carne, se tornam filhos espirituais, você cumpriu o seu propósito na vida deles. E aí eles, verdadeiramente, vão cumprir a razão de existir na sua vida. Qual é a razão de Deus ter te dado filhos? Falar, para alegria, isso é consequência. Para me ajudar, isso é consequência. Para me alegrar, isso é consequência. Porque a minha família vai ter posteridade, isso é consequência. A razão dos seus filhos de sangue e de carne é deles darem continuidade à obra de Deus.